boa tarde. Vambora, vambora, vamos ser felizes, vamos viver o dia de hoje. Eu acordei hoje e estava vindo aqui para a Rede Vida pensando assim, né? A gente precisa encarar cada dia como se fosse um grande evento. Aí fiquei pensando, se a gente tem um casamento, a gente prepara tudo, né? Organiza a roupa, a maquiagem, o cabelo. Os homens pensam em todas as coisas que eles não podem esquecer em casa. E aí, no final das contas, quando esse é o nosso casamento, enfim, ou quando é o casamento de um filho, a gente só descansa bem quando tudo deu certo, né? Senão a cabeça fica lá martelando. É assim que a gente tem que viver cada dia. Aí depois eu fiquei pensando assim, será que todo mundo vai entender isso? Aí pensei nos homens, né? Os homens entendem muito a linguagem do futebol. Aí é pra você, homem, é assim, a gente tem que viver cada dia como se fosse aquele jogo de final de campeonato, sabe? Aquele que você tem que dar tudo de si e fazer o golaço e fazer acontecer. Aí no final, a hora de deitar a cabeça assim no travesseiro, você vai ter a mesma sensação que eu acho que os grandes campeões têm na hora que eles recebem a taça da vitória. E por aí vai. Viva o dia de hoje como se fosse o dia mais importante da sua vida. Viva inteiro, esteja aqui, seja o seu melhor e doe tudo que você tem de si. Vou fazer isso aqui. Não é pra mim, né? Pra você, pra Deus. Agradecer a Ele também por todas as coisas o tempo todo, né? Vou conversar aqui hoje no Vida Melhor com o Dr. Helder Montenegro sobre os tratamentos não invasivos que existem para a coluna. Esse assunto eu sei que te interessa, então nem pense em sair daí. Ainda, vamos ver uma matéria que eu fiz num lugar que aconteceu e que virou sucesso, uma coqueluche entre as celebridades aqui em São Paulo, que é o Paris 6. Vamos entender por que esse restaurante virou um sucesso. Acho que você também tem muito que aprender com essa história, viu? Mas a gente não para aqui não. Tem artesanato e olha, hoje no nosso artesanato são peças muito delicadas. Aliás, é uma ideia aí para você fazer, vender e ganhar dinheiro, né? Filó Frigo vai ensinar a pintura de coelhinho na fralda. No nosso bloco de culinária, a chefe Fernanda Soldati, que é uma querida, vai ensinar a fazer o cupcake de cenoura, bem propício agora para Páscoa. Você que gosta de cozinhar pode aprender e vender, porque ele tem uma cobertura toda especial, a cara da Páscoa, viu? E a atriz Tina Cara vai falar sobre seus projetos aqui no Vida Melhor. E tem muito projeto e ela, que é uma grande atriz, tem muita coisa boa para dividir com a gente. Mas vamos começar pela coluna? Porque a gente precisa ter a coluna reta, espinha ereta e o coração tranquilo. Na verdade, a mente quieta, né? Também. Por favor, doutor, muito obrigada por ter vindo. Dr. Helder Montenegro, vamos sentar aqui do lado. Ele é presidente da Associação Brasileira de Reabilitação da Coluna. Só para você entender que a gente traz aqui, assim, uma autoridade no assunto. E ele é reconhecido como um dos maiores especialistas em reabilitação da coluna do país. Fundador do Instituto da Coluna Vertebral, que é o ITC, e que hoje tem 32 unidades espalhadas pelo país todo. Vamos sentar para conversar sobre a coluna, que, por sinal, você trouxe uma aí na mão, não é isso? Para ver se fica mais fácil para o seu telespectador entender do que nós vamos falar hoje à tarde. Eu falei que a gente vai falar sobre tratamentos não invasivos. O que seriam esses tratamentos não invasivos? Qual é essa grande novidade? É assim, Cláudio, o não invasivo é porque por muito tempo vem se preconizando a cirurgia, né, na coluna vertebral, nas hérnias de disco principalmente. E isso, não só a medicina, como a fisioterapia, as profissões de saúde, vem tentando, de todas as formas, tentar diminuir esse número de cirurgias que vem sendo feito, ainda vem sendo feito na coluna vertebral. Quero deixar claro aqui que essa tentativa, esses estudos, não pertencem só aos fisioterapeutas, aos profissionais de educação física. Os médicos também são os principais que estão empenhados em diminuir esse número abusivo de cirurgia de coluna. Esses números que comprometem o sistema de saúde, que comprometem o dinheiro público, né? Algumas nos Estados Unidos, você tem ideia, são mais de 50 milhões de dólares investidos em cirurgia de coluna, né? E é um problema, realmente é a nova epidemia, né, do século. É a terceira causa de aposentadoria precoce. Aqui no Brasil, se são dados do IBGE, é a segunda causa de licença ao trabalho. E hoje, no Brasil, nós temos mais de 5 milhões e 300 mil pessoas com hérnia de disco. E o que fazer, então, no caso da hérnia de disco e fugir da cirurgia? Então, Cláudio, são muitas as técnicas, né,
que vieram para o Brasil. Há alguns anos, a nossa fisioterapia, né, ela era a fisioterapia usada com equipamentos, gelo, ondas curtas, ultrassom, enfim, com aparelhos. Muitos profissionais vieram de outros países trazendo suas técnicas aqui para o Brasil. E quando eles traziam, preconizava que aquela técnica seria a melhor forma para tratar a coluna vertebral. Ou seja, não aceitavam que fosse colocado outras técnicas. É tipo, a minha técnica é a melhor técnica, isso é uma religião e temos que seguir. E a fisioterapia brasileira, ela seguiu esses caminhos por alguns anos. E depois o fisioterapeuta brasileiro começou a perceber que a junção dessas técnicas teria melhores resultados. E aí foi o que nós fizemos, né? Nós fomos buscar algo de bom que tinha nos Estados Unidos, o que tinha de bom na Austrália, na Europa, e fizemos essa junção com a fisioterapia brasileira, que é uma das mais respeitadas no mundo. E aí criamos um programa onde nós utilizamos uma mesa de tração eletrônica, uma mesa de flexão, são equipamentos que têm como objetivo aumentar o espaço entre uma vértebra e outra. Nós estamos falando aqui muito da hérnia, né? Hérnia de disco. Mas que, na verdade, é o fator principal que leva hoje a um grande número de pessoas procurarem cirurgia.